Olá para você que está me assistindo, bem-vindo ao canal de aulas de holandês. Meu nome é Priscila e hoje nós vamos iniciar mais uma aula. Antes de eu iniciar essa aula, gente, como está sendo a primeira aula do ano de 2021, eu gostaria de desejar para vocês um ano novo, assim, maravilhoso, cheio de saúde, cheio de paz e que vocês comecem realmente a ver resultado no esforço de vocês em aprender o holandês, tá? E que eu possa ajudar vocês também neste processo, tá bom? Então, um ano maravilhoso para vocês aí. Então, gente, nós vamos começar a aula de hoje. A aula vai ser um texto que nós vamos ler juntos e depois nós vamos fazer dois exercícios, tá? E esses exercícios vai ser em relação à conjugação de verbos, tá bom? Então, vamos começar. Então, gente, eu vou estar lendo para vocês esse texto aqui. Primeiramente, eu vou ler o texto sem interrupção, depois a gente vai estar vendo frase por frase e eu vou estar passando a tradução para você, tá? Lembrando, gente, que esse texto eu tirei de um livro para iniciantes, tá? Então, é realmente direcionado para pessoas que têm bem pouquinho conhecimento do holandês, tá? E é montado de uma forma que são palavras bem básicas, tá? Para você, assim, ter facilidade em estar lendo o texto. Então é assim, gente, quando vocês forem escolher um texto para ler no holandês, o importante é que mais ou menos assim, 70% das palavras você já conheça, tá? E os outros 30%, logicamente, são palavras que você vai aprender, vai descobrir o significado delas. Então, se você logo de cara escolher um texto que você, maioria, por exemplo, 80% das palavras não conhece, isso vai te desestimular. Então, é sempre importante você escolher um texto para o seu nível e que seja de um nível assim um pouquinho mais elevado, porque também tem que ser um pouco um desafio, né? Para você estar aprendendo palavras novas também, tá bom? Então, vamos ler o texto juntos. Ik zie een kar. Luister en lees mee. De kar. Pieter. Tom ziet een kar. Op de kar staat een tas. Is de tas leeg? Né, a Aria que falou. Pieter. Nee, de tas is niet leeg. De tas is vol. Tom ziet de tas. Hij ziet meel, vis en kaas. Ria. Wat ziet hij? Pieter. Meel, vis en kaas. Ria, is de tas van jou? Ria, nee, hij is niet van mij. Então agora, gente, eu vou estar passando a tradução para vocês, tá bom? E a gente vai analisar algumas frases que o objetivo da aula de hoje é não só aprender palavras novas, mas também a gente aprender um pouco sobre conjugação dos verbos, tá bom? Então vamos lá, primeira frase, ó. Ik zie een kar. Eu vejo um carrinho. Então, esse aqui, gente, car é um carrinho de supermercado, tá bom? Tem uns outros tipos também, mas esse aqui em específico, devido ao texto, é o carrinho de supermercado, que também pode se falar winkelkar também, tá? Que seria carrinho de supermercado. Então, aqui, gente, ó, ik zie een kar, eu vejo um carrinho. O verbo que nós estamos trabalhando na frase é o verbo zien, tá? Zien significa ver. E ele aqui está simplesmente conjugado na primeira pessoa, tá? Do singular. Então, vamos ver aqui, continuando. Então, agora vamos ver aqui, ó. Então, essa frase aqui, ó. Tom ziet een kar. Op de kar staat een tas. Is de tas leeg? Então, vamos traduzir. Tom vê um carrinho. No carrinho tem uma sacola. Uma sacola, een tas. Is de tas leeg? Está a sacola vazia? Então, aqui, gente, o que é importante saber nessa frase? Eu estou fazendo uma pergunta, devido a isso, eu tenho que começar a frase com o verbo, tá bom? Qual é o verbo que eu estou usando aqui? É o verbo ser, que é o verbo, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, zijn, tá? Se dá para vocês verem direitinho, ó, zijn.
esse verbo ele está no infinitivo e aqui ele está simplesmente conjugado de acordo com a palavrinha das. Então, é es das ler, tá bom? Então, lembrando, o verbo vem antes do substantivo da frase, o sujeito da frase, tá bom? Nee, das is niet leer. Então, não, a sacola não está vazia. Das is vol. A sacola está cheia. Leer, vazia, vol, cheia. Então, vamos continuar, ó. Tom ziet de tas. Hij ziet meel, vis en kaas. Então, Tom vê a sacola. Ele vê farinha, mel, vis, peixe en kaas e queijo. Wat ziet hij? Então, wat ziet hij é o que ele vê, tá? Então, aqui, gente, olha, usei os mesmos verbos, que é o verbo zien, né? Só que ele está aqui conjugado de acordo com o sujeito da frase. Então, você vê que aqui, ó, ele veio logo depois do sujeito da frase, do pronome, né? E por quê? Porque é uma frase na afirmativa. Já aqui, ó, wat ziet hij, então, o que vê ele, devido ser uma interrogativa, lembra que eu falei para você? Então, o verbo deve começar a frase. Então, na verdade, gente, ó, é bom saber isso aqui, prestar atenção às vezes direitinho. Aqui, então, por que não começou a frase? Porque agora estou usando uma palavra pergunta, que é o wat, tá? Que é o que, mas o verbo continua vindo ainda antes do sujeito da frase, tá vendo? O rei aqui, o ziet tá vindo antes dele, tá bom? E mais uma vez, por que leva o T aqui? Porque ele está conjugado de acordo com o rei, tá bom? Então, vamos passar para cá. Meel, vis en kaas. Então, farinha, peixe e queijo. Ria is de tas van jou? Ria, a sacola é sua? Então, é assim, gente, aqui, ó só, mais uma vez a interrogativa, o verbo, ele está iniciando, né? No caso, ele está antes do sujeito da frase, que é de tas. Então, é aquela sacola sua? Então, de tas van jou é uma forma, gente, do possessivo, tá? Isso aqui é o possessivo no holandês. Se você quiser saber mais de como se faz esse tipo de possessivo, eu também explico no curso de holandês, tá bom? Então, nee, hij is niet van mij. Mais uma vez usando o possessivo. Então, não, ela não é minha. Então, é assim, gente, aqui, ó, eu usei o pronome hij, tá? Por quê? Porque de, tas, no holandês é uma palavrinha de, tá bom? E de, quando você substitui por um pronome, você substitui pelo pronome hij, tá bom? Que tem a ver com palavras femininas e palavras masculinas no holandês, tá bom? Isso também é algo que eu explico para vocês no curso. Então, agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para alguns exercícios que a gente vai treinar a conjugação do verbo, tá bom? Vamos lá. Então, agora, gente, nós vamos fazer um exercício para nós treinarmos a conjugação dos verbos, tá bom? Então, é assim, se você ainda não assistiu os meus vídeos passados, é importante que você assista os vídeos referentes aos verbos para que você possa entender como é que faz esse exercício, tá bom? Então, vamos tentar fazer nós juntos aqui, ó. Zet een streep onder de goede vorm van het werkwoord. Kijk naar het voorbeeld. Então, ponha um risco embaixo da forma correta do verbo, tá? Het werkwoord, o verbo. Kijk naar het voorbeeld. Olhe para o exemplo. Então, vamos ver. O que a gente vai fazer aqui, gente, é o seguinte. Vai ter duas opções para você do verbo. Se você sabe como conjugar o verbo, você vai saber qual que é o correto de acordo com o sujeito, tá? Da frase. Então, esse primeiro aqui é o exemplo. Então, o que você acha que é? Ik staat bij het hek ou ik sta bij het hek? Então, você vai ter que escolher. Então, se você sabe, gente, que
Como é que conjuga o verbo? Você vai ver que o verbo que eu estou usando aqui é o verbo staan, que vai aparecer na tela, e ele conjugado de acordo com o ik, ele fica ik sta, tá? Então, o que acontece? Ele não vai ter um T na conjugação da primeira pessoa do singular, tá bom? Então, o número 2, jij draagt ou jij draagt een jas. Então, você veste uma jaqueta. Então, o verbo que eu estou usando aqui, gente, é o verbo dragen. Então, o que você vai ter que fazer? Simplesmente saber se você vai usar draag ou draagt, de acordo com o sujeito da frase, que é o jij. Então, se você assistiu os vídeos passados, você vai lembrar que a segunda pessoa do singular sempre leva um T na conjugação do verbo. Então, por isso, eu vou escolher este daqui, tá bom? Porque tem esse T aqui. Agora, drie. Tom draagt een tas. Tom draagt een tas. Então, vamos ver. Mais uma vez, gente, você reparou que eu estou usando aqui o mesmo verbo, o verbo dragen, só que agora ele vai ter um outro sentido. O sentido dele aqui é de carregar. Tom carrega uma sacola ou uma bolsa, tá? Então, agora, gente, olha, eu estou usando Tom, que é o sujeito da frase, eu posso substituir ele por hij. Lembra? Hij significa ele. Então, o que você acha que vai ser? Draag ou vai ser draagt? Vai ser draagt, tá? Por quê? Porque, mais uma vez, aqui ele está na terceira pessoa do singular e o verbo vai ter que levar um T, tá? 4. Hebt jij een pet? Então, você tem um boné? Então, pet é boné. E se você sabe um pouquinho de inglês, cuidado para não confundir a palavra pet, que no inglês significa animal doméstico, né? E no holandês, pet significa simplesmente boné. Então, a pergunta, gente, é: heb jij een pet of hebt jij een pet? Então, é assim, ó. Aqui tem uma pegadinha, tá? Se eu tivesse usando o jij na afirmativa, seria hebt. Mas porque aqui é uma interrogativa, quando é uma interrogativa, o T vai ter que ir embora, tá? Então, lembrando, gente, que todas essas regrinhas que a gente tá vendo aqui nesse exercício, eu explico para vocês no curso também, tá bom? De holandês. Então, a resposta correta seria heb, esse aqui, tá certo? 5. Wilma hebt een rok. Wilma heeft een rok. Então, é assim, a Vilma tem uma saia. A pergunta é Vilma hebt ou Vilma heeft? Então, é assim, gente. O hebben é um verbo que ele é irregular, tá bom? Então, ele foge um pouquinho do padrão, da regra, como a gente conjuga os verbos, a maioria dos verbos. Mas o que é importante saber quando eu estou tratando da terceira pessoa do singular, no caso Vilma, pode ser substituído por zij, tá? Que é ela. Então eu vou ter que usar o verbo heeft. Então não é hebt. Hebt vai pertencer ao jij, sendo ele na afirmativa. Lembra disso? Se for na interrogativa, o T vai ter que ir embora. Mas, no caso aqui, zij, que é a Vilma, né, que é ela, está na terceira pessoa do singular. Então, é heeft, tá? 6. De man bent in de bus. De man is in de bus. Então, o que você acha que é o correto? Bent ou is? Então, é assim, gente. Aqui, eu tô me referindo ao verbo zijn, tá? O verbo zijn é o verbo ser no holandês, ele está escrito para você aí na tela, e ele também é irregular. O que significa? Que ele também, assim, ele foge um pouco do padrão, tá certo? Então, por isso você vai ter que memorizar ele se você quiser realmente lembrar a conjugação certinha, tá bom? Então, o que é importante saber aqui? De man, o homem, ele é
Hij pode ser substituído por hij, que é ele, e está na terceira pessoa do singular. Devido a isso, o verbo é is, tá? The man is in the bus. Então, o homem está no ônibus, tá? Então, bent seria jij. Jij bent, você é. Mas nesse caso aqui, porque é o homem, então é is, tá? Espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês. Então, essa foi a aula de hoje, gente. Eu vou deixar o meu e-mail, né? Como sempre deixo no final da aula, para vocês entrarem em contato comigo se vocês estiverem interessados em fazer o curso de holandês A1 e A2 comigo, tá bom? Então, obrigada por assistir e até a próxima aula, tá? Um abraço grande. Tchauzinho.